Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, talvez um pouco agressiva, com as tamancadas que vocês só encontram por aqui. O meu nome é Andréia Chociai. No meu TikTok e Instagram, @AndréaChociai, vocês podem aproveitar para conhecer um pouquinho mais sobre essa coisa linda que vos fala. Lembrando que agora você não só me ouve, você também pode assistir a este episódio lá no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta podcast. Hoje é dia 26 de abril e no nosso episódio número 65, é um episódio interessante porque ele pode explicar alguns comportamentos que talvez você nem imagine, mas denunciam uma baixíssima autoestima. Afinal, quando a gente fala de alguém que tá com uma autoestima baixa, que tem uma autoestima meio cagada, assim, com perdão da palavra, a gente pensa no quê? A gente pensa numa pessoa mais passiva, talvez uma pessoa um pouquinho mais quieta, uma pessoa que não apareça tanto, talvez uma pessoa mais chorona, mais tímida, mais calada. Mas eu acho que esse é um dos piores enganos que a gente tem formando essa visão da pessoa que tem a baixa autoestima. Porque acredite, pessoas muito explosivas, pessoas que têm que ter a última palavra, pessoa muito reativa, pessoa até que fala demais, pessoas muito falantes, muito comunicativas, que tem que falar, também podem e escondem, em certa medida, uma autoestima um pouquinho cagada. E hoje, dentre estes comportamentos, eu estava pensando muito nos últimos dias sobre um comportamento que eu tive durante muito tempo e que eu vejo em algumas pessoas, que talvez você não imagina, mas que demonstra uma autoestima para baixo do pré-sal, que é a raiva, o ódio. Sabe aquela pessoa que tem muita raiva contida e que sim, tapa a autoestima pra pegar lá pra riba, pra baixa da égua do pré-sal. Mas antes, lembro-vos que neste mês, este nosso podcast é apoiado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que traz cursos não somente de formação, mas também cursos de especialização com foco super atualizado nas demandas mais urgentes e atuais do mercado. Lá você encontra cursos na área de programação, na área de games, na área de marketing, de design, de moda. E a missão da EBAC, ela é justamente isso, é facilitar o nosso caminho até um bom emprego, até uma promoção ou, quem sabe, uma nova profissão. Por isso, os professores que dão esses cursos, eles atuam já no mercado. Então, eles trazem o que tem de mais atual e, principalmente, o que o mercado mais está precisando. Inclusive, em alguns dos cursos, você já sai com direcionamento para algumas vagas que o mercado tanto precisa. Então, eu vou deixar aqui no link, tá, da descrição do episódio, em todos os canais, e também no QR Code, vocês podem apontar o celular de vocês ou clicar nesses links e ter acesso a toda a grade de cursos que eles possuem. E utilizando o nosso cupom DESCOBRIEBAC, você ganha de desconto R$200 em qualquer um dos cursos. Então é a chance, finalmente, ou de mudar de profissão, ou de ir atrás dessa promoção, ou de se especializar, se sentir grandão, melhorar a autoestima. Tudo a ver com autoestima. Obrigada, EBAC, por acreditar e ser o nosso parceiro neste mês. Mas vamos lá. Pode ser que seja você, pode ser que seja uma pessoa muito próxima que você conviva, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém da sua família, mas sabe aquela pessoa que não pode sair por baixo nunca? Nunca. Seja numa discussão, seja quando você vai falar de algo que você ganhou, mostrar alguma conquista, mas ela não pode sair por baixo nunca. Ou aquelas pessoas que, assim, elas são muito rápidas no dar uma opinião, não criticar, mas a hora que vira o negocinho, que aí você vai criticar a pessoa, ela já reage, tipo assim, de um jeito muito explosivo, do tipo assim, ó, você tem que ouvir a minha crítica, mas não me critique. A pessoa sabe que tem que ter a última palavra,
que não deita pra ninguém, que, nossa, que fala, que mostra, que pode também, que tem poder de fogo. Pois é. Pra ela mesmo, ou até pras pessoas que a cercam, pode passar a impressão de assim, nossa, olha como é posicionada, ou olha, nossa, ela é muito brava, ou nossa, que pessoa com atitude, nossa, queria ter uma atitude dessa. Mas, embaixo desse cobertorzinho aí, nós temos muitas, a lot of camadas, muitas layers ali. E eu posso falar aqui, olha, com propriedade. Eu tenho, assim, local de fala nesse lugar e a gente já vai falar sobre isso. Porque automaticamente, como eu disse lá na frente, a gente pensa na pessoa que tem autoestima, aquela pessoa mais quietinha, a pessoa mais caladinha, a pessoa mais na dela, a pessoa que não é muito posicionada. Porque a gente liga a baixa autoestima primeiro à insatisfação. Então, a baixa autoestima geralmente está ligada a uma pessoa que está insatisfeita. Ela está insatisfeita com o corpo, ela está insatisfeita com o trabalho, ela pode estar insatisfeita com a vida, ela pode estar insatisfeita com a família que veio, insatisfeita com a própria origem. Então, a pessoa, ela tá insatisfeita porque, sei lá, veio numa origem muito humilde e tá insatisfeita com isso. Ou a baixa autoestima está diretamente ligada, ou com a não aceitação. Então, a pessoa, ela não aceita a condição que ela está, as pessoas que a cercam, o trabalho que ela conseguiu, o corpo que ela tem, ou das outras pessoas. Então, ela tá insatisfeita. Ela tá insatisfeita com a própria condição, ela tá insatisfeita com quem tá cercando ela, a maneira como essas pessoas estão cercando ela. Por isso que fica uma imagem meio estigmatizada de que as pessoas que têm baixa autoestima é aquela pessoa, a pobrinha, a coitadinha, quietinha, que não tem voz, mas não é bem assim. Algumas pessoas que têm uma autoestima para baixa da égua do pré-sal podem juntar nessa insatisfação ou podem juntar nessa não aceitação uma condição, que é a condição do ódio contra pessoas que estejam em condições das quais ela gostaria de estar, ou que ela admira, ou que quer estar, mas por algum motivo não consegue estar. Veja, exemplo. A pessoa que tem a baixa autoestima, ela pode carregar um ódio porque ela é baixinha, por exemplo. Nasceu muito baixinha e ela pode carregar um ódio para toda pessoa que é um pouco mais alta. Ou a pessoa que tá acima do peso, ela não tá gostando do peso que tem, e carregar um ódio da pessoa que vai ali, tem um corpo que ela gostaria de ter. Magro, musculoso, enfim, o corpo que ela gostaria de ter. Ou, por exemplo, a pessoa no trabalho, que ela tá completamente insatisfeita, que ela não aceita que ela é mais inteligente, que ela tem mais conhecimento e a gerente dela não tenha esse conhecimento e tá num cargo maior, e tá num cargo acima dela. Então, ela não é que ela não só aceita e isso provoca autoestima, mas ela cria um ódio, ela cria uma raiva, ela alimenta esse ódio, que pode explodir ou não, mas ela pode carregar esse ódio. Então, a baixa autoestima não é só estar insatisfeito ou não aceitar, mas em alguns momentos isso se tornar um comportamento, que é o comportamento do ódio, o comportamento da raiva. É como se ela começasse a buscar inimigos. É como se ela buscasse o bode expiatório para lidar com esse ódio de por que tá numa posição que ela não consegue estar, por algum motivo. Posição, uma condição, uma família, que seja. Ou a conquista, não tem aquela conquista que a pessoa tem. E exatamente assim, não só posição, a gente pensa muito, acho, posição financeira, trabalho, corpo, não sei. Mas algumas pessoas, elas podem inclusive carregar o ódio por pessoas que têm uma autoestima boa. Até eu fiz um vídeo no TikTok, foi muito legal, que eu tava falando sobre inveja.
que eu vi um palestrante falando e eu achei interessantíssimo, porque ele fala que a inveja, ela não necessariamente é a vontade de possuir o que o outro tem, mas de ter a alegria que ele tem por possuir aquele bem. É o tal do algumas pessoas vão te odiar pela forma como outras pessoas te amam. E algumas pessoas têm ódio disso, de talvez outras pessoas estarem te admirando, de outras pessoas, sabe, tipo, se espelhar, se admirar em você, e ela não, porque talvez você tenha tudo que ela gostaria de ter e não consegue ter. Enfim. Então eu vejo a pessoa que ela tá com a autoestima cagada, como eu já estive por muito tempo, como se a vida estivesse me lesando. Como se a vida estivesse passando a mão na minha cara, ela estivesse me roubando, ela estivesse tirando o que é meu por direito e dando talvez para outra pessoa ou para outras pessoas. Por exemplo, para deixar mais claro, por isso eu falo que eu tenho muito local de fala. Quando eu comecei na engenharia, eu já falei para vocês que eu comecei em 2004 a fazer o curso. Então, não é o momento atual da engenharia hoje. Então, veja, quando eu fui, não tinham faculdades particulares, por exemplo, na minha região. Tinha a faculdade estadual onde eu estava, mais outra estadual numa cidade vizinha, federal na capital. Então, assim, tinha poucas instituições que tinham o curso. E, majoritariamente, ele era buscado por homens. Então, quando eu passei na minha sala de 42 pessoas, 5 apenas eram mulheres. E na minha sala, eu lembro que a partir da minha foi considerada que tinha mais mulheres. Antigamente era uma. Na sala do meu pai, em 79, tinha uma mulher. Então, eu já comecei com aquela sensação de estar pra trás. Com aquela sensação de... vou ter que vencer porque eu tô no meio desse monte de macho, porque eu tô no meio desse monte de homem. Então, eu não tinha muita segurança. Eu não tinha muita segurança por diversas coisas, né? Uma adolescência cagada. Ali na época da faculdade foi a época que eu passei fome, que eu tive que escolher entre comer e a condução para ir estudar. Então eu já me sentia por baixo. Eu já sentia assim que eu tava perdendo para todo mundo que tava na sala. Então eu passei toda a minha faculdade para menos, para negativo, perto das outras pessoas. Então, quando eu fui pro mercado de trabalho, de certa maneira, por mais que eu tivesse a preparação técnica, eu não me sentia boa o suficiente. Porque eu não tinha aquela segurança suficiente. No fundo, eu achava que talvez os homens tivessem mais jeito na obra, eles tivessem mais local de fala, enfim. Era uma briga comigo mesmo. Então, assim, tirando feminismo, machismo, era uma briga Andréia. Eu tinha comigo esta visão. E o que aconteceu? Aconteceu que até o fim da faculdade, início da minha vida profissional na engenharia, que eu fui direto trabalhar em obra, e aí se eu achava gritante a baixa presença de mulheres na faculdade, quando eu fui pro canteiro de obras, isso ficou extremamente gritante. Eu era a única mulher, única, tá? E aí eu virei o cão. Virei o cão de rodinha. Bocuda. Gente, eu lembro que, assim, eu ia falar com alguma... Se alguém meio que levantasse o tom de voz, mas eu já devolvia, assim, triplicado. Do tipo assim, eu não vou deitar pra homem, eu não vou deitar pro cara que tá acima de mim, eu não vou deitar pra não sei quem, eu vou ter a última palavra. Então eu lembro que a pessoa falava, nossa, ai gente, que canseira. Eu reagia, e aí eu queria impor... o que eu achava, a minha visão, e aí se a pessoa não escutava, eu ia lá encher o saco da pessoa. Olha, gente, que pessoinha intragável que eu era. Insuportável. Porque por muito tempo eu pensei, aí nessa autoestima cagadérrima, eu pensava que, bom, eu preciso me posicionar que o meio é machista. Preciso me posicionar que eu já saí pra trás. Porque os meus amigos, muitos ali, os pais tinham construtora, muitos ali já tinham, tipo assim, um emprego meio que direcionado, porque eles eram de Maringá, e eu era de Mandaguari, então quando eu vim pra cá, eu falei, cara, eu preciso cavar minha oportunidade, eu preciso me posicionar, eu preciso me falar, E não que não fosse, tá? Não tô passando a mão não é que não fosse. Era sim, tinha machismo, era difícil, era mais difícil, mas quem foi que disse que posicionamento, que se posicionar toda vez vem de ataque, vem de dureza, vem de rispidez?
Assim, é um engano que eu carreguei muito tempo, achar que me posicionar, ser ouvida, demandava gritar. Que é a última palavra. Não, aí eu dou. O pedreiro replica. Eu dou. O pedreiro replica, eu replico de novo. Porque eu tinha que ter a última palavra. Eu tinha que sair por cima. O famoso boi do cu branco. Quando eu competia, e isso foi ali, aí foi durante toda a engenharia. Insuportável, meu Deus do céu. Enfim. Quando eu comecei a competir no CrossFit, eu entrei no CrossFit pra treinar, porque eu não tava gostando do meu corpo, enfim. E aí fui pra competição. Eu nunca competi na minha vida nada. Competi espaço no mundo. Mas de esportes, estou falando. Eu nunca competi. Então, assim, eu acabei descobrindo no CrossFit um lado da Andrea que nem eu conhecia. Com licença que eu vou tomar um golinho do meu café. Que puta merda, tá gelado pra caramba, mas bora lá. Eu acabei descobrindo um lado da Andrea bem bizarro, assim, bem bizarro. Descobri que eu sou bem competitiva. Olha, ainda mais falando de esportes, gente, gosto desse negócio da competição, mas quando eu comecei a competir, o CrossFit foi ali 2017, por aí. O CrossFit já tava há um tempinho, assim, no Brasil, mas estava se popularizando, tava em alta. Então, assim, não tinha muitos atletas, nem muitas atletas mulheres. E eu me lembro que, assim, começou legal, comecei competindo, mas começou a tomar uma proporção que eu comecei a não curtir. Que era de encontrar algumas mulheres melhores do que eu, que eram poucas na época. Não poucas porque, nossa, eu era melhor, não, porque era poucas mulheres que queriam se desafiar e competir no meio. Hoje, graças a Deus, a mulherada tomou conta e compete pesado, tá? E eu me lembro que eu tinha muito ódio. Quando eu via, tipo assim, eu fiz um movimento e era muito difícil aquele movimento pra mim. E aí eu via a pessoa fazendo com muita facilidade, me dava um ódio. Mas me dava um ódio. Gente, me dava um ódio que vocês não estão entendendo. E era um ódio que eu olhava pra pessoa e eu sentia ranço da pessoa dela conseguir. Quando não, bem passiva-agressiva, porque olha, eu vou falar, tem um jeitinho da gente ser agressivo. O passivo-agressivo consegue ser assim, o Chernobyl na Terra. Eu dava aquele jeitinho de destilar, sabe? Aquele comentáriozinho. Ai, mas também não sei o que lá, não sei o que lá. Ai, mas também não sei o que... De fazer a pessoa saber que ela não era tudo isso. Eu queria... É meio que você quer minar a autoestima da... A sua autoestima tá cagada e você quer minar a autoestima da pessoa. Você não é tudo isso... Ai, que você, sabe? Vocês conhecem aquela pessoinha, sabe? Que chega em você. Ai, você não é tudo isso. Ai, que você tem isso, isso e isso. Que o seu jeito é errado nisso, nisso, nisso. Que acha que apontar vários defeitos pra você vai minar a autoestima. O problema é que a pessoa que tá com a autoestima muito em dia, gente, ela realmente não liga. Porque ela tem muita certeza do que é, do que não é e dos próprios defeitos. Porque eu falo que, gente, autoestima em dia é a pessoa que ela conhece melhor que qualquer outra pessoa os próprios defeitos. Então ela sabe o que ela tá fazendo. Então, assim, quando a minha autoestima começou a melhorar um pouco, eu sabia que o movimento de ficar de ponta cabeça no CrossFit era um movimento muito ruim pra mim. Então, assim, eu não tinha medo. Quando aparecia uma prova e tinha esse movimento, eu já deixava claro, vou ter que treinar mais e vou já perder pra fulano e fulano, porque realmente é muito, muito difícil pra mim. Eu não consegui desenvolver isso ao longo do tempo. Então, assim, qualquer pessoa que falasse, nossa, a prova é ruim pra Andrea, era ruim. Então, acho que quando a minha autoestima começou a melhorar, foi exatamente a ficar muito confortável com os próprios defeitos. Porque a autoestima, ela é justamente isso, ela é essa sensação de desvalor. E quanto mais desvalor, menos ver valor em si mesmo, mais a gente se compara. E aí, qual que é o maior BO da comparação? Na maioria dos casos, é que a gente se torna agressivo. Algumas pessoas vão falar assim, ai, gente, eu me comparo e eu fico triste. E não.
O BO é que a gente se compara e a gente fica com aquele ódio contido. E aí você pode se tornar vingativo, você pode se tornar uma pessoa amarga, você pode se tornar uma pessoa crítica, azeda, uma pessoa que o foco é apontar o erro do outro, o defeito do outro para que ninguém veja as suas próprias mazelas. Se torna aquela pessoa difícil de ter por perto. E às vezes a gente acha que esse tipo de pessoa que é muito enraivada, pessoa que chega quase a rosnar, que já se torna uma pessoa difícil de ter por perto, ela é difícil de ter por perto porque ela tem um gênio forte. Não, às vezes não é um gênio forte, é uma baixa autoestima cagadaça. E acho que isso que não faz sentido na gente. E foi preciso muita, mas muita terapia. Gente, muitos anos de terapia para entender que o ódio que eu carregava em diversas situações da minha vida, trabalho, relacionamento, amizade, diversos, que a necessidade que eu tinha, por exemplo, de, eu vou ter a última palavra. Não, a pessoa falou, eu retruco, ela falou, eu retruco, e só vai parar quando a minha frase for a última. Eu não vou deitar para, independente de quem ser, pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o dono da empresa, eu não vou deitar pra pessoa. Escondi um buraco gigantesco dentro de mim. Um buraco que a falta de autoestima deixou. O buraco que achar que eu estava sendo lesada, que as pessoas estavam levando o que era meu embora, deixou. Eu gastava tanto energia atacando, reagindo, super reagindo, que eu mesma acreditava assim, nossa, autoestima tenho, minha segurança e minha autoconfiança, querida, tá aqui, ó, no talo. Sou super segura. Lê do engano e fui confrontada diversas vezes como sendo uma pessoa com autoestima cagadíssima. Que inclusive essa super reação escondida. Então talvez realmente não seja você, mas talvez você esteja lidando com alguém próximo assim. Pode ser o marido, pode ser um filho, pode ser no trabalho, pode ser um parente, pode ser uma pessoa completamente aleatória que resolveu olhar pra você e vai destilar todo o ódio que tem do mundo porque a vida mostrou a bunda pra ela. O fato é que a Andréia de antigamente, a Andréia ali da época da faculdade, saindo da faculdade, diria, não baixa a bola, não bate de frente, vai pra briga, vai até o final, mostra quem é você, mostra os dentes. E talvez seja o que a selvageria do mundo nos venda, que tem que ser tudo na base do grito, que tem que ser tudo na base da briga, que tem que ser tudo na base do, sabe, olho por olho, dente por dente. Mas quando você entende que por trás de toda a superreação, o que tem por trás, a tua atitude muda. É engraçado que você faz terapia para se entender, mas você acaba entendendo demais o outro. E a gente só pode realmente mudar a gente. Então, me deparando com esse tipo de reação, de pessoas agindo dessa maneira, entendendo que eu não mudo o outro, que eu só mudo a mim, eu passo a agir com mais serenidade. E principalmente da forma que é mais correta, para não cair na pira da pessoa, na vibe da pessoa. Porque a pessoa que ela tá com a autoestima baixa, ela tenta te tragar. Ela vai querer te baixar no nível dela, porque é onde ela sabe agir. Ela não sabe agir na maturidade, ela não sabe agir na conversa, ela não sabe agir no perdão. Ela sabe agir nesse modo. Que a vida fez isso com ela. Que os problemas, que a origem, que as pessoas ao redor fizeram isso dela. E ela possui essa visão. E neste nível aqui, ela ganha. Porque ela tá muito tempo aqui, agindo dessa maneira. E no fundo, você realmente passa, quando você começa a entender o que tá por trás disso, você começa até se compadecer. Você começa a olhar com mais ternura pensando, meu Deus, o quão difícil tem sido a vida para essa pessoa. O quanto a vida já deve ter baixado as calças, escancarado a bunda para essa pessoa, para ela tá amarga desse jeito, para ela tá carregando tanto ódio
dentro dela. E pelo amor de Deus, novamente, sou a pessoa contra a positividade, a ver tudo cor-de-rosa, lindo, maravilhoso, mas não é nada fácil. Mas talvez é uma perspectiva que a gente não tá entendendo e tá sendo tragado pra vibe da pessoa. Porque já diria um grande amigo meu, o maduro sempre paga. Não é o imaturo, porque o imaturo, ele vai estar agindo ali no que ele tá acostumado a agir. Então ele vai agir na gritaria, ele vai agir ali na baixeza, sabe? Ele vai continuar agindo aqui. O que o maduro precisa fazer? Entrar na pira dele, tentar mostrar mais maturidade? Não, porque ele não vai entender o que é maturidade, ele não vai entender o que é posicionamento, ele não vai entender o seu jeito de agir, ele só entende aquilo, aquele jeito de agir. Então o que o maduro faz? Ele vai se afastar, ele vai agir de uma forma mais inteligente, ele vai agir de uma forma muito mais serena, para tentar sair daquela vibe da pessoa, daquele gasto de energia que não vai levar para lugar nenhum, porque a pessoa não quer entender, ela tá cagada, ela precisa se entender, ela precisa se curar. Então entenda, nem tudo é um ataque pessoal. Eu sei que é difícil a gente entender isso, porque a hora que ataca a gente, a nossa raiz, as nossas origens pré-históricas é partir pro ataque, é ir na mesma moeda, é defender do mesmo jeito, mas não. Às vezes as pessoas elas só estão muito machucadas, muito cagadas, e elas ainda não sabem lidar com as próprias feridas. Elas talvez ainda não queiram enfrentar os próprios demônios. Elas talvez ainda não querem estar em tratamento para não cair mais no grito, no berro, no xingamento, sabe? Nessa vibe que é tão ruim pra ela, pras outras pessoas, tornando uma pessoa difícil, deixando uma marca nas pessoas terrível. Enquanto podia estar deixando marcas super legais, deixando lembranças e marcas horríveis. Pensem nisso. Espero que os ajudem de alguma maneira. E se isso talvez esteja acontecendo com você, talvez é hora de enfrentar de frente as dificuldades que ninguém escapa de ter. Um beijo e até a próxima.